Cara, com relação ao homem no estado da natureza, tipo, cara, você está olhando o homem no estado da natureza. Esse é o estado da natureza do homem, entendeu? Tipo, meio que o estado da natureza do homem é vivendo em sociedade, com tecnologias que ele não é perfeitamente adaptado para lidar com elas, é vivendo numa escala maior do que o que ele está perfeitamente adaptado para lidar, É. entendeu? Tipo, não. Eu sinto que toda essa ideia de você ter um homem pré-social é uma falácia gigantesca, sacou? Cara, isso é a distinção dos gregos, né? Na dicotomia entre natureza e tradição. Eles achavam que o que ordenava a sociedade era a tradição, né? Os costumes, Sim. a política. E aí, no lado oposto, a gente tem o que é o homem de fato, assim, né? Um homem selvagem. Só que o Aristóteles ele fazia o argumento que a natureza do homem é fazer política, entendeu? Sim, mas o Hobbes, mas alguns outros gregos achavam que a natureza do homem era bestial mesmo. Sim. O próprio, Tava errado. o próprio Diógenes fazia o argumento de que a natureza do homem era, porra, ficar pelado, tocando punheta na praça. Depois o Hobbes vai retomar esse debate fazendo o argumento de que, cara, o homem sem a entidade centralizadora, né, sem o Estado materializado na figura do monarca, também é a mesma merda. A vida é, tipo, curta, brutal, dolorosa, cheia de doença. E, cara, de certa forma, eu não me consideraria cartesianamente hobbesiano, sabe? Tipo, nisso aí não reside nada de verdade. Acho que, de certa forma, a centralização... Nas situações extremas, e vamos dizer que o início da agricultura, assim, o início do settling da humanidade fosse uma situação extrema, eu já vi muito antropologista falando sobre isso, que, tipo, cara, o saldo calórico do cultivo lá, dos primeiros grãos em relação... é, tipo, o colher e o plantar geravam um superávit de calorias incrivelmente merda. Que é, tipo, é inacreditável que o ser humano tenha feito a opção por parar de caçar e colher. É porque existe realmente uma convergência para estabilidade, assim, Sim. de alguma Não, mas a forma. parada é que quando você começa a colher, você começa a ter muito mais gente. Aí você só sai dizimando quem é caçador e coletor perto, entendeu? Sim, mas a parada é que, tipo, não faria sentido parar no primeiro momento, assim. O déficit calórico que deve ter se Uhum. instaurado na transição para agricultura é um negócio tipo, caralho, por que alguém teria feito isso ao invés de Então, mas o só... meu entendimento é que é uma parada malthusiana mesmo, entendeu? Que é o primeiro cara lá que na Mesopotâmia, 12 mil anos atrás, resolveu parar de andar, ele ficou muito bem, sacou? Porque ele tinha muita terra, e a terra era fértil, etc. Aí ele teve, 12 filhos. Os 12 filhos dele continuaram suave. Então, E pessoal, aí, a por que partir, que quando esse esses cara... 12 filhos tiveram 12 filhos cada um, aí 144 pessoas aí já ficou meio tenso, entendeu? Mas por que esse cara parou, entendeu? É isso que as pessoas Porque não pra ele entendem. era bom. Então, a parada que provavelmente não era bom. A conta que os antropólogos fazem é Então, que mas a era conta que ruim. os antropólogos fazem é que dado que você parado consegue reproduzir muito mais, aí malthusianamente passa a ser ruim, entendeu? Mas por que você pararia se você ia comer menos? Mas o primeiro cara que parou não ia comer Comeu mesmo. menos. Então, mas a conta que eu vi não foi essa, entendeu? Tanto que eu vi as pessoas falando que o cara que primeiro agricultor comeu menos que o primeiro caçador. Enfim, e aí a organização do próprio Estado, enfim, convergiu para uma ordem que... Uma ordem política, teológica também, de certa forma, então as coisas convergem para isso. Mas o debate sobre o estado de natureza do homem, pô, varia pra cacete. Falando de erro dos iluministas, pô, pro Rousseau, notoriamente, a natureza do homem era boa, na verdade, né? Exato, é Então, que o homem no estado de natureza ia viver igual o índio igual o índio, tipo, supostamente vivia no Brasil, que é, ah, nossa, ele passa o dia pegando as maçãs nas árvores e à tarde pescando, ele fica metade do dia penteando o cabelo, tipo, pô, mano, foi mal, isso não é verdade. então o Rousseau tinha essa... Desenvolveu a tese de que a condição material, a escassez, a vivência social que, na verdade, bestializava o homem. Então, ele, no seu estado de natureza lá em... Digo... E aí retoma uma concepção mais idealista também, né? Mais romântica, que era própria do final do iluminismo ali, a transição para o idealismo alemão também, de que, porra, a vida no campo é maravilhosa, né? Se a gente só não tivesse reis e não tivesse fome, não tivesse Sim. doença, aí seria esse o estado de natureza. Cara, o debate sobre o estado de natureza uma perspectiva filosófica é interessante pra caralho, só que eu não sei se a filosofia é necessariamente o melhor campo do conhecimento para analisar essa porra. Tipo, o pessoal agora a gente estava debatendo sobre evidências antropológicas do primeiro estabelecimento do homem, assim. Por que em algum momento o homem falou, caçar tá ruim, eu vou cultivar. Sendo que os grãos eram ruins na época, entende?
E provavelmente algum tipo de vantagem evolutiva, alguma... A gente leu o livro também, foi no livro do Jonathan Haidt, que o cara tá falando também sobre como as armas também mudaram um pouco a interação entre os homens, assim. Acho que não foi do Porque, Jonathan Haidt, não, cara. eu não lembro, mas, enfim, a questão do desenvolvimento das ferramentas, e aí a ferramenta, obviamente, a lança, né? Como a violência se tornou mais homogênea entre os homens. Então, isso é até um argumento dos libertários, assim, tipo, antes da lança, o mais forte, os mais fracos Sim. não tinham oportunidade nenhuma contra os mais fracos tinham oportunidade nenhuma contra o mais forte. Depois da lança, os mais fracos, se organizados, poderiam conter o mais forte, de certa forma, e, cara, essa assimetria de meios de violência, na real, é uma das coisas que permite que exista tirania. Sim. Então, mas eu nunca ouvi esse argumento libertário especificamente de lança, porque me parece meio delusional botar isso especificamente em lança, tá ligado? Porque, tipo, mano... A pedra, pontuda. Exato, é pedra, tá ligado? Vai que teve um momento pré-homo habilis. Então, mas o momento que eu vi que as pessoas falaram que tem essa transição entre você conseguir ter um cara tiranizando vários, Aham. tem mais a ver com comunicação do que ferramentas propriamente, entendeu? Porque 3 caras relativamente fortes conseguem derrubar um cara muito forte, entendeu? Depende. 5 caras, 10 caras, entendeu? É. Basta você fazer uma coalizão, você derruba o tirano, tá ligado? É. Tem mais a ver com organização propriamente do que a ferramenta, sabe? Tipo, os macacos têm redes de socialização com algum grau de complexidade, né? Então faz sentido isso também. Mas a parada é que, tipo, você pode matar o cara no sono, é isso. Sim. Tipo, uma hora ele vai fechar o olho, você vai enfiar uma pedra na cabeça dele. Mas isso aí e vai ser acabou você ter uma atirando. pedra, né? Nem precisa uma lança, tá Pois ligado? mas macaco não mexe com pedra, alguns. A Não. boa parte. Não. Mas é aquele negócio do ombro, tá ligado? Exato. Tipo, então, tem muita coisa pra se falar, mas eu acho que o debate hoje... Sim, cara, um grande entusiasta de filosofia, acho que a filosofia ainda tem muito pra explicar pra gente, ela inclusive precisa ser resgatada. Só que, nesse caso específico sobre o que é o verdadeiro estado de natureza do homem, assim, eu acho que metodologias mais científicas podem agregar mais ao debate. É tipo a parada do escambo também, Sim. que é um negócio que meio já tá sendo desmistificado, assim, né, lá nos autores liberais econômicos clássicos, o conceito da transição do escambo para a moeda é feito como se fosse uma coisa muito natural. Tipo, eu tenho uma pele de ovelha aqui. Quantas galinhas você me Exato. dá? E tipo, porra, isso é muito... Qualquer pessoa que já foi na roça vê que isso é um negócio extremamente raro, assim, né? É difícil você conciliar as demandas de um com as demandas de outro. Por isso que as moedas se desenvolvem. E aí os caras faziam argumentos que, esse é o início do capitalismo e tal. Hoje em dia os caras já sabem que é uma coisa mais cooperativa, né? Tipo, o famoso fiado é mais natural. Tipo, eu não duvido necessariamente, mas tem umas pessoas que promovem essa tese com o intuito de ser meio tipo, tá vendo, cara, Não. como que o homem, na verdade, não foi Total. feito pra fazer trocas, na verdade tem que ser tudo Não, tipo não. surubão, assim, é tipo, mano... Cara, a antropologia é uma ciência, infelizmente, completamente tomada por nego de extrema esquerda. Gostou desse corte? Quer mais conteúdo como esse? Então você vai gostar muito do nosso site, onde nós compartilhamos conteúdos exclusivos, gratuitos, e os pagos também, caso você goste muito. Então entra lá que não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma propaganda, não tem nenhuma taxa do YouTube que você vai gostar muito do conteúdo. Nos vemos lá. Valeu! Valeu!